Olá! Seja muito bem-vinda para mais um vídeo lotado de boas informações. O meu compromisso é com a sua saúde. Quero te ajudar a ter saúde em potência e imunidade de uma forma descomplicada, saborosa. Quero te ajudar a se aproximar da estética que você tanto deseja, conquistar esse sonho e, mais do que isso, se manter com ele. E hoje o assunto do vídeo é sobre vontade de comer doce. Eu recebo muitas mulheres e até mesmo pelo Instagram, mulheres dizendo: Nutri, o meu problema é a vontade de comer doce, o que eu faço? Gente, se eu tivesse uma moedinha para colocar no cofre, toda vez que eu escuto esse relato, eu estaria assim com muitas moedinhas. Porque o que acontece? A nossa língua, ela foi projetada para degustar alimentos in natura, né? Então, legumes, frutas, ovos, comida de verdade, né, gente? E hoje, com tantos produtos ultraprocessados, doces, bolachas, biscoitos, sorvete, milkshake, né, produtos ultraprocessados, preparações que estão com açúcar, gordura, sal, o prazer ele fica muito elevado, né? E essas coisas elas não foram projetadas para serem assim à toa, né? É para realmente induzir que a gente coma muito, né? E algumas propagandas já induzem esse pensamento: impossível comer um só, né? Sem parar, enfim, né? Então, assim, realmente, quanto mais eu escolho produto industrializado, pacotes, enlatados, caixinhas, o meu paladar ele fica dessensibilizado. Não é ruim você sentir o doce, o salgado, o azedo, o amargo. O problema é sentir demais as coisas expressivas demais. Isso acontece geralmente, na maioria das vezes, com açúcar e com o sal, né? Então, assim, hora a gente tem vontade de comer algo muito gostoso salgado, e para nossa língua isso é seguro, porque se tá salgado significa que tem minerais, que tá tudo bem, não tem um gosto ruim. Se nos agrada, o nosso corpo, ele comunica com o nosso cérebro, a língua principalmente, né? Que é onde começa, onde ela sente o sabor realmente, que tá tudo bem, que é seguro. Assim quando está doce. É como se a gente estivesse comendo uma fruta, né? E aí a língua comunica com o cérebro que tá seguro, é docinho, tá tudo bem. Só que misturar tudo isso, sal, açúcar, gordura, deixa assim muito prazeroso, né? E tem vários estudos mostrando que ativa a região no cérebro, acende luzinhas, da mesma forma com outras drogas. Então, trazendo esse prazer, toda vez que a gente se estimula demais com o paladar. E aí, a gente tem a falsa impressão que comendo sorvete, né, consumindo as sobremesas, os doces açucarados e milkshake, essa vontade vai passar. Mas quanto mais eu me abro para isso, mais eu fico com necessidade e vontade, necessidade emocional, né? Porque vai causando essa dependência, a gente vai marcando como um hábito. Então, toda vez que eu me abro para isso, quanto mais eu coloco doce demais, salgado demais, gostoso demais, mais eu fico procurando esses prazeres que estão concentrados, né? Então, gente, a gente foi projetado para comer o in natura e agora a gente tem consumido muitas preparações, né, que tem muitos ingredientes juntos, né, trazendo esse êxtase no prazer. E eu escuto muito dessas mulheres que elas não conseguem se controlar quando essa vontade doce, ela vem. E eu entendo muito isso, porque eu passei e vivi isso na pele. Quando eu buscava fazer dieta, eu sempre desde assim, da oitava série, colegial, eu sempre busquei estar controlando a minha alimentação. Só que o problema é que a minha alimentação ela não era prazerosa. Eu comia pouco, fazia o frango na água. As minhas amigas do colegial até lembram se elas me assistirem. Eu levava o franguinho com a batata, enfim, sempre rigorosa demais. Então eu me apertava muito durante a semana e aí chegava o final de semana eu me permitia demais. Então eu ia na pizza, comia muita pizza doce, no rodízio de pizza. Eu ia no mercado próximo do apartamento que meu namorado morava e aí comia, consumia pelo menos 2 barras de chocolate, comprava bolacha recheada, adorava pegar sorvete com calda e ovo maltine. Então assim, realmente eu era muito formiguinha. E durante a semana eu me apertava demais e aí chegava o final de semana eu descompensava demais.
E era muito ruim sentir essa falta de controle sobre os meus impulsos. E eu via que era muito maior que eu, né? Porque o açúcar, né? Esses doces principalmente, me dominavam. Todo mundo que me conhece sabe, pô, a Cíntia nunca ligou tanto para salgadas. Minhas irmãs, elas são da coxinha, da bolinha de queijo. Agora eu não. Eu preferia muitas vezes passar a coxinha para ficar com 2 bolos, para pegar um brigadeiro, sei lá, um folhado de leite condensado, né? E quanto mais eu me mimava com esses doces, mais eu tinha vontade. E é aquilo, né? Dá um prazer enquanto tá na boca. Dá até um alívio porque libera um prazer para o nosso cérebro no momento, como efeito de drogas. Mas depois é passageiro, porque vai passar esse gosto da língua, o prazer no cérebro vai passar e eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais. E minha língua, cada vez mais, ela vai ficando dessensibilizada. Então eu lembro que chegou um momento que não bastava o sorvete, que já é muito doce. Eu queria com a calda, com o granulado, com leite condensado, e aí ficava muito calórico, muito açucarado. E aí, né, eu fui colhendo as consequências. Nesse momento eu vivia muito efeito sanfona, eu já tinha engordado um tanto, tava buscando emagrecer, só que durante a semana eu dava o meu melhor. Chegava final de semana, eu queria comer o mundo, porque eu estava me despedindo, porque na segunda-feira é dieta de novo. Só que toda segunda-feira a Cíntia acordava desanimada, triste, preguiçosa, inchada, e eu não queria mais isso pra minha vida. E por não querer isso, eu fui buscando mudar. Eu busquei me adaptar. E aí, gente, eu vejo que assim, é muito importante que a gente se afaste, de verdade. Porque é como droga. Quanto mais eu fumo, mais eu vou querer fumar. Quanto mais eu bebo, mais eu vou querer beber. Quanto mais eu compro para aliviar emoções, mais eu vou querer comprar. E aí, se toda vez que eu sinto um incômodo, uma emoção desconfortável, e para fugir dessa emoção desconfortável, né, às vezes eu tô entediada, eu tô triste, eu tô irritada, eu uso doce, eu vou criando esse padrão e eu não quero criar padrão nenhum. Uma coisa é comer o doce na eventualidade, né? Na festa que vale a pena, aquela sobremesa que você tá mirando, naquele lugar que tem o melhor cookie da cidade. A outra coisa é ficar refém. Ai, preciso, e não sossegar enquanto você não colocar na boca, tá? Então, gente, para muitas pessoas e para o meu caso, foi muito importante eu me afastar e viver a abstinência. Então, nos primeiros 10 dias, eu dei uma sofrida, sim, mas hoje eu agradeço tanto por ter vivenciado isso e ter passado por cima dessa dor momentânea em troca de um prazer futuro, de uma liberdade de escolha, de um poder sobre si, porque funciona da mesma forma como se fosse um tabagista. Se ela tá querendo parar de fumar, não adianta eu oferecer um cigarro com filtro, um cigarro mais fraquinho. Eu vou querer realmente que ela se afasta desse cigarro e busque aliviar, nem que for com outras coisas, ocupar mais a cabeça, sair mais com a amiga nesse momento de abstinência, né? Tentar treinar mais, tentar, né, aliviar de outra forma. Porque se a gente fica oferecendo essas alternativas, né, talvez estimula e aí a pessoa acaba ficando apegada nisso, talvez no mais fraco, talvez no com filtro, mas ela fica apegada nisso. Da mesma forma pro alcoólatra, não adianta eu virar para ele e falar, é só uma dosinha, né? Tipo, não, toma esse que é mais leve, tem menos álcool. Cara, né, bastou o primeiro gole, ele vai descompensar. Então, para a grande maioria, eu vejo que é importante despertar consciência sobre os malefícios de excesso de açúcar no nosso corpo e, a partir desses motivos, começar a raciocinar sobre o que quer para si, né? O que quer alimentar, aquilo que quer distanciar. E dependendo, se for o seu caso, faça de uma forma gradual, mas para a maioria eu vejo que o legal é tentar se afastar mesmo. Porque quanto mais a gente se mima, mais mimado a gente fica. Quanto mais a gente consome açúcar, mais açúcar a gente quer. Quanto mais a gente se afasta, mais o paladar deixa de sentir falta. Gente, eu tô assim, numa etapa da minha vida que, né, eu ando me redescobrindo muito. E a minha vontade doce, ela é muito diminuída hoje. Então, se eu bato hoje banana com abacate, se eu uso uma colherinha de adoçante, isso pra mim já tá doce demais. E o meu paladar foi limpando, então hoje
eu consigo realmente ver que a banana ela é doce, eu consigo sentir o adocicado, né? Em outras frutas, em cenoura, batata doce, porque a minha língua ela foi limpando, né? E o problema é esse. Quando a gente aperta prazer demais, prazer demais, prazer demais, é claro que se eu falar, Cintia, a fruta não é doce, você tá louca que a cenoura é adocicada? Não, não é assim. Hoje eu consigo sentir o adocicado no morango, que é uma frutinha azeda. Por quê? Porque eu fui dando tempo pro meu paladar mudar. E ele muda, gente. Ele vai clareando. É como se a gente estivesse entrando numa sala de cinema e tá tudo escuro. Mas depois de um tempo começa a clarear, né? Então por isso que eu peço para as pessoas se abrir para o novo, né? Não é que você vai ficar procurando os mesmos sabores. Não tem jeito, gente. O bolo de brigadeiro é aquele gosto. Se você for tentar fazer uma receita low carb ou um bolo saudável, não vai ter o mesmo gosto. Mas se abra para o novo, tá? Se você visualizar que essa opção de receitinha com adoçante natural vai cobrir a tua necessidade, maravilha, abraça ela. Agora, se você tá com vontade específica e é o bolo de brigadeiro caseiro da sua avó, dependendo da fase que você tá, vai lá com consciência, saiba que você tá seletiva, degusta, mastiga e aprende a continuar. E quanto mais você treinar isso, mais você fica bom. Enquanto a gente age, a gente vai se tornando, né? Então, para ter o resultado, a gente precisa treinar, a gente precisa tentar, a gente precisa realmente se permitir testar, tá? E também algumas mulheres, elas conseguem ter controle. Então, assim, eu já atendi mulheres, é a minoria, tá, gente? Que comeu um brigadeirinho, pronto, tomou uma bolinha de sorvete na semana, sossega. Para essas mulheres, maravilha. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Só que eu vejo que o problema é quanto mais a gente alimenta isso, né? De repente tornar regra todo domingo, sorvete, toda sexta-feira à noite se permitir comer o bolo, já criando um hábito. E aí, quem fala, né, tipo assim, a gente escuta de muitos profissionais que aí é só comer pouco, tá, mas me ensina a comer pouco no longo prazo de algo que foi projetado pra gente comer muito. Então a gente começa comendo um bombonzinho, quando vê tá comendo 4, de repente tá comendo a caixa inteira. Então a gente tem que estar atento com essas coisas, porque elas são prazerosas demais. E é fácil a gente trocar um prato de comida por uma sobremesa, por uma preparação mega elaborada, né? Claro que é muito mais gostoso. Só que na parte nutricional deixa muito a desejar, porque é caloria vazia, não tem praticamente nutriente que é importante para o nosso corpo, né? Substâncias que são inflamatórias, então farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, tudo isso misturado, tá? Então a gente precisa ter cautela e entender que o ideal é como os nossos avós faziam, bisavós faziam, é na festinha, é de vez em quando o bolo, é quando reúne a família toda, é num momento especial. Agora, não ficar comendo açúcar na banalidade, comprando qualquer biscoitinho, bolachinha, chocolate ao leite que tem em toda esquina, a todo momento, todos os dias. Porque, gente, realmente, quanto mais eu me agrado nesse sentido, mais fica complicado a gente estar no domínio. E eu vejo que o poder é esse, é estar no controle da alimentação. Então, eu peço que você teste aquilo que funciona para você. Ou negocia de colocar 1, 2 vezes na semana e coloca limite. E até dou a dica, vai naquela sorveteria top, ainda bem que ela é mais cara, você vai lá, toma 2 bolinhas, toma sobremesa, volta para casa, evita de ter até em casa. Porque quanto mais próximo da gente, mais difícil fica da gente se controlar. Por um bom tempo, ter o bombom do meu namorado, ter o doce dele na minha casa me incomodava. Só que eu fui, sabe, me adaptando tanto, porque, cara, eu não vou brigar com ele. Aqui eu sou namorada dele, né? E aí eu não vou ficar dando sermão nele. Quem quer a mudança sou eu. Quem quer manter o cuidado com o meu corpo sou eu. Quem vê grandes motivos para se cuidar sou eu. Então hoje o bombom tá ali, a caixinha dele ali de bis tá ali. Cara, sou eu que tô tomando uma decisão diferente. E mesmo assim, depois de anos, né, realmente me adaptando a isso e querendo manter todo esse resultado que eu conquistei, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, porque se eu me deixar ser levada pelo automático, quando eu ver, eu tô comendo.
Então assim, Cíntia, bis, Cíntia, bombom, cara, tem no mercadinho todo dia, quando você quiser você vai lá e compra. Então eu deixo realmente para abrir exceção com sobremesas diferentes, daquele restaurante que tem uma gastronomia diferenciada, um encontro com as amigas, sabe, que vai justificar. E aí, desde que seja exceção realmente, né, quando é exceção da forma certa, né, controlada, ela não me define, ela não me atrapalha. Mas para eu chegar nesse bom senso, gente, para ter esse senso de raciocínio hoje, eu precisei dar uma afastada sim. Porque em um momento da minha vida era mais doído comer um pedacinho e parar do que não comer. Então você precisa se conhecer para ver o melhor, a melhor estratégia para você. Se é ter bastante bom senso e limitar, né, e fechar a janelinha, ou se afastar por um tempo. E eu vejo que a grande maioria se beneficia com essa abstinência. E só passa pela abstinência, só para de fumar, só para de beber álcool, né? Quem é viciado, só para de comer açúcar, quem tem motivos muito importantes para fazer isso, né, ser realidade. Então anota o que você vai ganhar se você se afastar com açúcar, mais controle sobre si, né, ter mais controle sobre os impulsos, né, ser menos viciada no doce, entender que o doce, tudo bem se for na eventualidade, mas no dia a dia ele tá te atrapalhando, tá te inflamando. Você quer mais imunidade, diminuir a inflamação no seu corpo, ter mais energia, estabilizar melhor o açúcar no sangue, menos dor no joelho, porque o açúcar inflama muito o nosso corpo, né? Eu quero cuidar da saúde dos meus dentes, me ver mais bonita nas roupas, me sentir melhor. Eu vejo que o poder principal é estar no controle. Então, assim, eu quero que você domine esse impulso e não que você seja dominada pelo açúcar. Porque numa situação entre você e o bombom, quem domina é o bombom, isso não pode estar certo, tá? Então, assim, algo que você sempre pensa, isso eu não vivo sem, eu penso que você precisa viver, porque isso é dependência. E ser dependente é muito ruim, né? Porque isso nos mostra que a gente não tá no controle realmente, certo? E aí, gente, a gente tem vários adoçantes. Adoçantes calóricos naturais, adoçantes calóricos sintéticos, né? E adoçantes não calóricos naturais e adoçantes não calóricos sintéticos. Então a gente tem que tomar cuidado porque, mesmo que seja um adoçante não calórico natural, estimula prazer na língua, é o sabor adocicado. E aí o nosso cérebro, ele gosta disso, se comunica com o intestino se comunica com o pâncreas. Então um pouquinho de insulina, né, o nosso corpo acaba liberando por esse estímulo doce. Por isso que ficar muito apegada a receitas doces, receitas low carb, muito adoçante, muito refri zero, muito sorvete zero, gelatina zero, no longo prazo não é uma boa. No início serve de muleta, tá? Então assim, para ir desmamando da versão açucarada, né, da versão calórica, o adoçante, ele é muito bom, mas depois de um tempo a gente fica procurando tudo que tem adoçante, tudo que é adoçante, tá? Então assim, se for o adoçante não calórico natural, menos pior porque ele é natural. Agora o sintético inflama nosso corpo, né? Que é o caso do aspartame, sucralose, sacarina, certo? E as pessoas me perguntam, Cíntia, mas e o açúcar menos processado? Um açúcar mascavo, açúcar demerara, o açúcar de coco, ele é natural. E da onde que você acha que o açúcar refinado vem? Também é da cana, também é uma planta. Só varia a planta que se é extraído esse açúcar, que foi refinado, tá? Então o açúcar de coco é do coco, o açúcar da cana é da cana, tá? O açúcar da maçã é da maçã. Então toda vez que eu desidrato, faço refino, eu tô concentrando muito esse açúcar. Então é pra gente comer o coco e não o açúcar de coco. É pra gente comer a fruta e não ficar fazendo açúcar a partir dela. Tá? Então, gente, pode ser o açúcar demerara, pode ser o açúcar mascavo, o açúcar orgânico, né? O açúcar um pouco mais bruto. Pode ser que ele vai ter um pouquinho mais de nutriente, mas é tão pouquinho mais. E quando você for pensar em nutrientes, eu quero que você pense em comida de verdade, né? E não em algo que já foi refinado, mesmo que um pouco menos.
Eu quero que você encontre os nutrientes nas carnes, nos ovos, nas castanhas, nos legumes, nas frutas, tá certo? Então não se engane, porque açúcar tem muitos nomes chiques, né? Agave, sacarose, que é o açúcar refinado, né? Que é metade glicose, metade frutose, os açúcares de todo jeito, açúcar marrom, açúcar mascavo, açúcar demerara, os xaropes da vida, né? E lembrando também que açúcar no corpo é glicose. Então, sempre que você me vê falando sobre o açúcar no corpo, lembra que é glicose. É que pode confundir porque tem um açúcar da alimentação que a gente consome, né? Mas todo carboidrato vai virar açúcar. Então, todo carboidrato é açúcar. É que nem todo carboidrato é doce, como é o caso do amido. O amido, ele não é doce porque não tem frutose, e a frutose é o açúcar simples que dá o sabor doce. Então, por exemplo, no mel, no leite condensado, no agave, ali é glicose com frutose, por isso que tá doce. No pão, na batata, no arroz, integral ou não, na tapioca, não tem frutose, não deixa doce, mas é glicose, glicose, glicose de mão dada com glicose. Vai elevar o nosso açúcar no sangue e a insulina vai ser liberada. Insulina liberada vai tirar esse açúcar do sangue, colocar na célula, chegou açúcar, glicose na célula, você vai impedir a queima de gordura. Então, se você quer destravar sua queima de gordura, é muito importante ter cautela com os açúcares. Tanto diminuir os açúcares adicionados nas bebidas, nas sobremesas, nos industrializados. Por isso que eu te indico a assistir o meu vídeo, tudo sobre rótulos, porque lá eu te ensino a olhar os melhores industrializados disponíveis no mercado e você vai se atentar principalmente na lista de ingrediente, tá? E também os carboidratos que não são doce. Tem muita gente que fala, mas eu não como açúcar, não como carboidrato. Então a gente tem que lembrar que a tapioca é puro açúcar, né? Que o grão, na maioria das vezes, tem muito amido, o amido vira açúcar no sangue. E aí, uma vez que foi digerido no intestino e elevou o açúcar no sangue, eu vou lá, pego uma gotícula, coloco no microscópio. Minha linda, eu não sei se você comeu leite condensado, ou suco de fruta, ou granola, ou até aveia, tá? Elevou açúcar no sangue, a insulina vai executar suas funções. Se você ainda não entende muito sobre carboidrato, sobre insulina, eu te indico a assistir o meu vídeo que está disponível no YouTube, no IGTV, no Facebook, tudo sobre os carboidratos e também sobre a questão dos nutrientes essenciais, porque às vezes as pessoas se preocupam, né? Ah, eu vou diminuir o açúcar, decidi, isso vai trazer efeito colateral ruim? Ruim no início pode ser uma leve abstinência, mas para o seu corpo vai agradecer demais. Pode ser que a cabeça sinta um pouquinho, mas o corpo vai agradecer demais, porque o açúcar é muito inflamatório, tá? E aí, no momento da abstinência, se olha com muita firmeza, se olha como adulta que você quer se tornar. Porque quando eu tenho uma amiga que tá parando de fumar, ou alguém que é viciado em álcool e tá querendo se afastar, eu olho com muito amor e firmeza para essa pessoa e falo, ó, é por você, vence isso, se afasta disso, esteja no controle disso, tá? Porque quanto mais a gente alimenta o vício, é pior. Né? É muito comum a gente ver mães mimando seus filhos com açúcar, com doce, com sobremesa. Ó, come tudo para ganhar sobremesa. Ó, se não comer tudo, não vai tomar sorvete. Isso é ruim, porque ele vai associando que se ele fizer aquele sacrifício, ele ganha recompensa. Mas com açúcar, né, com doce, que traz efeito colateral no nosso corpo, no nosso organismo, então, o bebezinho, ele não nasce querendo muito doce, ao contrário. Se você expor mais na língua dele as opções salgadas, ele vai ter até mais controle ou até nem tanta vontade, apetite com sabor doce. Então, cuidado, mães, por, sabe, ficar estimulando muito doce na língua do bebê, porque ele vai passar a acostumar, né? E aí, gente, a gente vê que às vezes a mãe fala, não, hoje doce não. Hoje biscoito não, recheado, né? Hoje cookie não, só final de semana, só na festinha. Mas quando a mãe tem vontade, ela tende a se permitir. Então, de repente, se a criança tá no mercado, se taca ali, querendo chocolate e tal, ela fala, não, hoje não, 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 ela não faz isso porque ela é maldosa.
ela faz na intenção de educar. Mas é a mesma mulher que esquece que quando ela tem vontade de doce, ela tá ali, ó, sucumbindo, desconectada, né, se permitindo. Minha gata, esteja atenta, cuida disso, perceba a emoção, né? E se você perceber que as emoções elas estão muito descompensadas, procura ajuda. Procura ajuda, procura o psicólogo, procura um médico para analisar os seus hormônios, né? Procura ajuda profissional para te ajudar, porque talvez, né, se você deixar passar e isso piorar, cada vez vai ficar pior, né, gente? Então, quanto mais a gente alimenta o vício, pior é. Então, procura ajuda, vamos começar a se entender. Por que que eu tô querendo muito doce? Eu tô querendo fugir de qual emoção? Se questiona qual sentimento você está vivenciando naquele momento para procurar uma esquiva. A gente usa muito doce como esquiva. Eu tô ansiosa, eu tô irritada. A grande maioria o descontrole é à noite, porque já tá cansada. Aí se permite consumir leite condensado e comer doces, doces, doces. No outro dia acorda retida, né? Tipo, desanimada, arrependida. Então, se você se arrepende, se você percebe que isso tá te fazendo mal, tá te atrapalhando, só aprende. Só aprende para que na próxima situação você consiga agir melhor, se controlar mais, ou até deixar passar. E não foca, eu sempre gosto de falar isso, não foca naquilo que você está abrindo mão, foca na grandiosidade que você vai ganhar, de cuidar, de honrar o seu corpo, né? De estar no controle. Gente, estar no controle dá um puta poder de verdade. Então, assim, eu quero que você pense nisso, tá? Em você tá no domínio. Eu lembro que eu tomava o meu cafezinho melado no fundo. E aí, quando eu comecei em 2015 a estudar sobre low carb, baixar o consumo de carboidrato, né, os seus benefícios e o tanto de ciência que tem embasando, né, estratégias mais controladas em carboidrato, eu falei, cara, aqui agora. E aí me permiti viver o luto. Foram 5 dias, 6 dias. Lógico que no início eu não degustava o café puro, né, maracujá azedo, o chocolate mais concentrado em cacau. Mas como eu tinha muitos motivos para fazer aquilo ser real, eu insisti e hoje eu agradeço muito por ter insistido, porque eu adoro tomar o meu cafezinho puro, deixar derreter um chocolatinho bem amargo, consumo meu limãozinho espremido numa boa. Então minha língua mudou muito e minha vontade de doce diminuiu muito. E não é só a minha experiência, eu escuto de muitas mulheres, de muitas pessoas no consultório que isso é real, que a língua passou a mudar, que depois o sorvete ficou doce demais, que ela não conseguiu tomar tudo. Você imagina que grande vitória é ter esse controle e conseguir brecar nos açúcares, brecar naquilo que você é descontrolada? Então, assim, se afasta, vive o luto, ofereça mais azedo, ofereça mais amargo na sua língua. Agora, se você acha que é muito hard viver o luto, usa um adoçante, usa, né, tipo uma receitinha como muleta, né, investe nos docinhos low carb, vai desmamando e vai trabalhando a consciência sobre aquilo que você quer alimentar e sobre aquilo que você quer se distanciar. Então, até tem alguns fitoterápicos, as receitinhas podem ajudar, né? Mas eu vejo que a decisão de se afastar e ter consciência, sabe, de que é importante que você esteja no domínio, isso vai nos ajudando a ter a transformação. Então, eu quero que você entenda que você é humana, tá tudo bem se você tem muita vontade de doce, mas busca estratégias para te ajudar, busca ajuda profissional, busca se afastar, busca fazer o seu melhor, diminuir as quantidades, diminuir as caldas, as misturas, né? Prefira uma bolinha de sorvete, 2 bolinhas, porque o comportamental também interfere muito. Então eu prefiro que você coloque limite, caso você se permita, do que trabalhar o fatalismo. Já que eu vou comer um brigadeiro, então eu vou comer a receita inteira. Vai ser pior, tá? E se você puder, não tenha perto de você, não tenha dentro de casa, se você puder, porque às vezes, né, não tem como, né? Tem um marido, tem outras pessoas que vivem junto, mas treina ter o raciocínio e se questionar o que eu mais quero, o que eu mais quero. Eu até adoraria comer um bolo agora, mas eu deixo passar. Por quê? Porque eu não tô com vontade específica, eu sei o quanto me dá prazer em me ver bonita, me ver no controle, sabe? O quanto eu não quero perder o que eu já conquistei.
o quanto não ter rinite, eu tinha muita rinite, gente. Quando eu diminuí açúcar, glúten, trigo, sabe, da minha vida, sumiu. Eu ficava muito doente, eu não gosto de ficar doente, né? Eu gosto de me sentir com saúde, energizada, com imunidade, né? Então, assim, hoje eu deixo passar. Porque quanto mais me mimo, mais eu vou deixando a minha língua sensível, né? Na verdade, dessensibilizada, na verdade, né? Viciada, querendo doces e mais doces e mais doces, tá? Então eu peço, tenha consciência e se afasta. Se você tá percebendo que é um vício mesmo, saiba, ativa as mesmas regiões como outras drogas, como bebida alcoólica, e não adianta. Quanto mais a gente se alimenta esse vício, mais a gente vai querer consumir, tá? Então olha pra você com muito amor e firmeza. Hoje não, hoje dá uma segurada, ó, final de semana tem uma festinha, ó, quarta tem aquele encontro com as amigas, aí eu me permito. Então se guarda para quando for especial, aquele pudim que vale muito a pena, aquele doce que vale muito a pena, não com qualquer açúcar, em qualquer esquina, que tem todo dia, todos os lugares, tá bom? Se trata com seletividade, você é especial demais. Então, no momento que você começar a ter mais consciência sobre a importância de cuidar de você, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais leve, mais calmo e você vai passar a ter mais controle sobre si, certo? Então, espero que você tenha aproveitado as dicas desse vídeo. É um grande prazer poder me comunicar, poder comunicar com você. Espero que você tenha gostado dos meus conteúdos. Coloca um comentário para me dizer se ficou claro para você, se você acredita que faz sentido, o que você vivencia na pele. Se você tiver sugestão para próximos temas, eu vou considerar com certeza, tá? E vou me organizar para poder cobrir a sua necessidade. E eu fico muito feliz, tá? Então, assim, olhe para o açúcar com olhos do que realmente ele é, tá? Tenha cautela. Saiba que não dá pra gente perder a mão no álcool, no cigarro, no açúcar, porque são toxinas. E não subestime, tá? Os malefícios do açúcar só porque ele é legalmente aceito. Fechou? Ele tem trazido muitos malefícios para nossa saúde. Então eu quero que você cuide, faça o gerenciamento da sua saúde antes de ter que correr atrás da doença. Tá bom, pessoas queridas? Muito obrigada, muito obrigada. Foi um grande prazer e até a próxima.